Em primeira reunião ministerial do ano, o presidente Lula cobra mais ação de seus ministros e critica suposta tentativa de golpe de Jair Bolsonaro. Governo indica Rosa Weber para vaga no Tribunal do Mercosul. Cadeira era ocupada por Ricardo Lewandowski, que deixou o cargo para assumir Ministério da Justiça. Brasileiros derreteram no fim de semana com onda de calor. Sensação térmica ultrapassou 60 graus no Rio de Janeiro. E em São Paulo, o padre Alessandro Campos encanta o público na estreia do show Clássicos Sertanejos. O Brasil News, da Rede Brasil, está começando. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comandou a primeira reunião ministerial do ano nesta segunda-feira. O encontro ocorreu após queda de popularidade de seu governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comandou a primeira reunião ministerial do ano com toda a equipe do governo. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto e foi convocado após a divulgação de pesquisas de avaliação de seu terceiro mandato que apontaram queda na aprovação. Lula disse que sua equipe tem que fazer muito mais pelo país. Mas todo mundo sabe também que ainda falta muito para a gente fazer. Por mais que a gente tenha recuperado farmácia popular, o Mais Médico, por mais que tenha feito clínica, a gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. E muito não é nada estranho, é tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral que nós fizemos nesse país. O levantamento da Quest indicou que o governo Lula é avaliado negativamente por 34% dos entrevistados. Em dezembro, o índice era de 29%. A avaliação positiva, registrada pela pesquisa em fevereiro, caiu de 36% para 35%. A opinião entre assessores do presidente é de que Lula tem errado ao não ter proximidade com eleitores de centro e conservadores. Declarações a respeito da guerra em Gaza, das eleições venezuelanas e na área da segurança são apontadas como fatores para a queda de popularidade. Na reunião, o presidente falou sobre as investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. O encontro foi realizado em meio à alta dos casos de dengue, o aumento dos preços dos alimentos e a aproximação das eleições municipais, entre outros temas. A ideia agora é alinhar metas e estratégias do governo. Bom, as falas de Lula na reunião ministerial que acabamos de ver na reportagem não agradaram o nosso comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias. Vamos acompanhar. Uma fala do presidente Lula, chamando o Bolsonaro de covardão, que encontrou os ministérios todos desarranjados. Eu não entendi o que o presidente falou. Quer dizer que ele está torcendo para que o Bolsonaro tivesse coragem de dar o golpe. Segundo, o presidente reclama da polarização, mas cada vez que ele ataca e agride Bolsonaro, ele está alimentando essa polarização, que é uma forma de sobrevivência política do Bolsonaro do outro lado, que replica, e aí a polarização aumenta. O ministro Rui Costa fez um levantamento de tudo aquilo que foi entregue para o governo. De qualquer forma, aí prossegue a reunião ministerial. O que se discute é o seguinte: o governo está entregando o que está entregando? É suficiente o que está entregando? O que está sendo entregue, está sendo comunicado? Há problema na comunicação? O problema não é só a inflação de alimentos, existem outros problemas que a população reclama e que vão sendo acrescentados na insatisfação da população. Isso tudo está sendo feito porque no começo do mês, os senhores se lembram,
A pesquisa Genial Quest, a Atlas e a IPEC mostraram não só uma queda da popularidade do presidente e um aumento da reprovação do seu governo, como uma tendência de crescimento dessas duas posições. Ou seja, a tendência atual é de que aumente a desaprovação, a aprovação do presidente, diminua a aprovação do presidente e aumente a reprovação do seu governo. Uma reunião ministerial, na minha modesta ótica, é aquela seguinte: olha, o que nós estamos entregando? O que cada pasta entregou e deixou de integrar? Dá a palavra para o ministro. O ministro vai dizer o que ele entregou, o que ele não entregou e o que ele pretende entregar, em que tempo isso será feito. O que está sendo feito para mostrar para onde o governo está caminhando? Acontece que nós não temos projeto de governo. Ninguém sabe qual é o eixo. O que se sabe é a reprise. Eu não condeno as reprises passadas. Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, etc. Não, tudo bem, tem que ser feito. Mas isso tudo está reprisando o que já foi feito lá atrás. Ou seja, a população já está razoavelmente acostumada com isso. O que de novo está sendo apresentado? E o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não tem medo de qualquer julgamento, desde que os juízes estejam isentos. A afirmação foi feita no lançamento da pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro compareceu no sábado ao lançamento da pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, à Prefeitura do Rio de Janeiro. O evento foi na quadra da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste. Este foi seu primeiro evento público após a divulgação dos depoimentos da investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado. Não faltarão pessoas para te perseguir, para tentar te derrotar, para te acusar das coisas mais absurdas. Poderia estar muito bem em outro país. Preferi voltar para cá com todos os riscos que ainda corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes isentos. Em depoimentos à Polícia Federal, ex-comandantes das Forças Armadas vincularam Bolsonaro ao suposto plano golpista para manter o ex-presidente no poder após a derrota nas urnas em 2022. Os depoimentos foram publicados na última sexta-feira. O governo federal decidiu indicar a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, para a vaga de árbitro titular brasileiro no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. O posto era ocupado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, para uma vaga no Tribunal Permanente de Revisão, conhecido como Tribunal do Mercosul, que era ocupado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A indicação de Rosa Weber precisa ser aprovada pelo Conselho de Mercado Comum, órgão do bloco. A corte é responsável por mediar conflitos entre os países do bloco, garantindo, por exemplo, respeito aos tratados assinados entre os membros. Atualmente, 4 países compõem o Mercosul. São eles Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Se for formalizada a indicação, Rosa Weber já chega no tribunal na posição de presidente. O comando do TPR é rotativo entre os países membros do Mercosul. Neste ano, a presidência cabe ao Brasil. Desde a renúncia de Lewandowski, o comando tem sido exercido pela advogada e professora Gisele Ricobon. Formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Gisele tem mestrado na mesma área e doutorado em Direitos Humanos. Muita gente não sabe, mas a CPI, na Câmara Municipal de São Paulo, que apura furto de fios de cobre, completou 1 ano. Mais de 148 quilômetros de cabos foram levados por criminosos. Veja mais detalhes com Bruna Laís, aluna do curso Oficina de Mídia Repórter TV. Em 1 ano, os vereadores que formam a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura furtos e roubos de fios de cobre em São Paulo, realizaram 12 sessões. Na última, ouviram técnicos e diretores do metrô e Via Mobilidade. Dos semáforos da cidade, os ladrões já levaram mais de 148 quilômetros de fios de cobre.
que é o equivalente à distância entre a capital e São José dos Campos, no interior. Na lei de zoneamento, a gente conseguiu fazer uma alteração em que, na área central da cidade, no perímetro, é classificado como do Requalifica Centro, é uma área que está sendo toda refeita, requalificada, a proibição de instalação de novos ferros velhos. E os existentes também terão uma fiscalização um pouco mais apurada para ver se há risco ou não de carga de incêndio. A CPI apurou que não basta apenas prender o receptador. Segundo investigações, existem ainda outros suspeitos responsáveis por esse círculo criminoso. É o que afirma o relator da CPI, o vereador Coronel Salles. Segundo ele, os fabricantes de fios e componentes elétricos podem estar diretamente envolvidos. Qual a origem da matéria-prima para ele falsificar o fio? Do receptador. Então, há um liame, há uma ligação desde o furto simples, passando pelo receptador e agora pelo fabricante do fio de má qualidade. O relator afirma ainda que, nesse semestre, a CPI deverá apresentar o relatório final. Já é uma proposta aprovada na CPI, que, ao final e ao cabo, nós levemos ao Congresso Nacional o relatório da CPI. Por quê? Porque a gente entende também que esse cenário ele poderia ser melhor se houvesse, por exemplo, um aumento na dosimetria da pena para o furto simples. A seguir, forte onda de calor faz termômetros explodirem em boa parte do país. E a violência desenfreada no litoral de São Paulo. Turista tem casa invadida e é morto por criminosos enquanto curtia churrasco com amigos e familiares. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.